Entre os 12 e 30 anos de Jesus Cristo, a Bíblia guarda um silêncio absoluto, um vazio histórico que sempre intrigou estudiosos e teólogos. O que realmente aconteceu durante esses anos perdidos? Textos apócrifos e tradições esotéricas sugerem uma jornada extraordinária pelo Egito, Índia e Tibete, onde Jesus teria aprendido técnicas ancestrais de ativação da glândula pineal, o chamado terceiro olho das tradições orientais. O Evangelho tibetano de Issa, descoberto por Nicholas Notovitch no século XIX, descreve com riqueza de detalhes como o jovem Jesus, conhecido como Issa no Oriente, estudou com os mestres védicos e budistas, dominando práticas que iam muito além do que o judaísmo de sua época ensinava. Esses manuscritos revelam que o grande segredo por trás dos milagres de Cristo não era sobrenatural no sentido comum. Era o domínio completo das capacidades latentes da mente humana, começando pelo despertar dessa pequena glândula no centro do cérebro que os egípcios chamavam de olho de Horus. A glândula pineal, essa estrutura em forma de pinha com menos de 1 centímetro de diâmetro, era considerada pelos antigos como a sede da iluminação espiritual. Quando ativada corretamente, ela seria capaz de produzir a molécula conhecida como DMT, dimetiltriptamina, responsável por experiências transcendentais e visões divinas. Os textos esotéricos afirmam que Jesus dominou um protocolo preciso para estimular essa glândula, combinando respiração pranayama, técnicas aprendidas com os yogis indianos para aumentar o fluxo de energia cerebral, exposição à luz solar, métodos egípcios de ativação pineal através do espectro completo da luz, cânticos sagrados, uso de frequências específicas que ressoam com a estrutura cristalina da pineal, dieta de ativação, consumo de alimentos ricos em triptofano e antioxidantes que nutrem o sistema nervoso, meditação no escuro, práticas dos essênios para estimular a produção de melatonina e pinolina. O Evangelho Essênio da Paz, outro texto apócrifo, descreve como Jesus passou anos em cavernas escuras próximas ao Mar Morto, treinando o que os essênios chamavam de visão interior. Nesses retiros, ele teria aprendido a controlar conscientemente a produção de DMT endógeno, alcançando estados de consciência expandida que depois se manifestariam como milagres. A transformação da água em vinho, por exemplo, ecoa incrivelmente os relatos de yogis que conseguem alterar a estrutura molecular de líquidos através da intenção focada, um fenômeno que a física quântica moderna começa a compreender. Mas por que esse conhecimento foi suprimido? Os manuscritos do Mar Morto sugerem que o poder da pineal ativada era considerado perigoso demais para as massas. Os essênios acreditavam que apenas aqueles que haviam passado por rigorosos testes éticos e espirituais deveriam ter acesso a essas técnicas. Jesus, segundo essas fontes, teria rompido com essa tradição de segredo, ensinando abertamente o caminho da iluminação, o que pode explicar a forte reação das autoridades religiosas da época. Os milagres de Jesus tomam nova dimensão quando analisados através dessa lente. A cura de cegos pode estar relacionada à ativação da visão pineal, clarividência. A caminhada sobre as águas ecoa os relatos de levitação de mestres budistas. E a transfiguração no Monte Tabor, onde seu rosto brilhou como o sol, corresponde exatamente aos relatos modernos de pessoas em estado avançado de ativação pineal, cujos corpos emitem biofótons visíveis. A ciência moderna começa a validar essas tradições antigas. Pesquisas no Instituto HeartMath mostram que estados elevados de consciência produzem mudanças mensuráveis no campo eletromagnético humano. Estudos com monges tibetanos demonstram a capacidade de regular voluntariamente funções corporais consideradas autônomas. E a neurociência já mapeou como a glândula pineal, quando ativada, pode sincronizar todo o cérebro em padrões de onda gama associados à percepção expandida. O verdadeiro segredo de Jesus pode não ter sido divino no sentido sobrenatural, mas sim o domínio de capacidades humanas que ainda mal compreendemos. Sua jornada nos anos perdidos representaria não uma fuga,
mas um treinamento intensivo nas técnicas mais avançadas de desenvolvimento espiritual da antiguidade. E isso nos leva ao limiar de uma questão ainda mais profunda. Se essas capacidades são inatas à biologia humana, como Jesus demonstrou, o que isso significa para o potencial adormecido em cada um de nós? A resposta pode estar nos ensinamentos mais ocultos que Cristo trouxe do Oriente. À medida que aprofundamos nossa investigação sobre os anos ocultos de Jesus, descobrimos que suas técnicas de ativação da pineal seguiam um protocolo preciso, codificado em símbolos e parábolas que apenas os iniciados poderiam decifrar. Os manuscritos essênios revelam que o primeiro estágio desse treinamento envolvia uma rigorosa desintoxicação da glândula pineal, removendo os cristais de fluorapatita que se acumulam por exposição a toxinas ambientais. Jesus teria utilizado uma combinação de argila bentonítica do Mar Morto e ervas específicas como o cardo santo, Silybum marianum, conhecido por sua capacidade de remover metais pesados do sistema nervoso. Essa purificação permitia que a pineal mantivesse sua estrutura cristalina original, uma rede perfeita de cristais de apatita que funcionam como transdutores de energia sutil. O segundo estágio, descrito nos textos budistas sobre Issa, Jesus, envolvia sintonização com as frequências da Terra. Os mestres do Himalaia ensinaram a Jesus que a pineal opera em ressonância com a frequência fundamental do planeta, 783 Hz, conhecida como ressonância Schumann. Através de cantos gregorianos ancestrais, que curiosamente também vibram nessa frequência, Jesus aprendeu a sincronizar sua glândula pineal com o campo eletromagnético terrestre. Neurocientistas modernos descobriram que essa mesma frequência é essencial para o equilíbrio do sistema límbico e a produção ideal de neurotransmissores como a serotonina e a melatonina. Mas o aspecto mais revolucionário do treinamento de Jesus aparece nos textos tibetanos: o uso consciente da luz solar como ativador pineal. Ao contrário da sabedoria convencional que recomenda evitar olhar diretamente para o sol, os mestres de Jesus ensinaram técnicas específicas de visualização solar nos horários seguros, nos primeiros 15 minutos após o nascer e antes do pôr do sol. Essa prática, conhecida como Sungazing, estimula diretamente os fotorreceptores da pineal, estruturas idênticas às encontradas na retina ocular. Estudos recentes da Universidade de Pensilvânia confirmaram que a pineal contém rodopsina, a mesma proteína fotossensível encontrada nos olhos, explicando cientificamente como a luz poderia ser um ativador direto dessa glândula. Os milagres de Jesus começam a fazer sentido sob essa perspectiva neurocientífica. A cura instantânea de enfermidades corresponderia à capacidade de modular processos biológicos através da pineal ativada. Hoje sabemos que a glândula controla não apenas os ritmos circadianos, mas também a regulação do sistema imunológico. A multiplicação dos pães ecoa os relatos de yogis que conseguem alterar a estrutura molecular da matéria através da intenção focada. Um fenômeno que a física quântica começa a entender através do princípio do observador. Os rolos essênios descrevem em detalhes como Jesus praticava a respiração da luz dourada, uma técnica que combinava padrões respiratórios específicos com visualização da luz solar entrando pela pineal. Essa prática teria 3 estágios claros: purificação, removendo bloqueios energéticos; ativação, estimulando a produção de DMT endógeno; e manifestação, usando essa energia para operar mudanças na realidade física. Padrões idênticos são encontrados nas práticas avançadas de Qigong e Kundalini Yoga, sugerindo uma linhagem comum de conhecimento esotérico. A ciência moderna corrobora esses métodos antigos. Pesquisas com meditadores avançados mostram que a prática regular pode aumentar em até 30% o volume da glândula pineal. Estudos com psiconautas revelam que a experiência transcendental ocorre quando o DMT se liga aos receptores sigma-1 no cérebro, os mesmos receptores que Jesus teria aprendido a estimular através de técnicas não farmacológicas. Essas descobertas nos levam a um limiar fascinante. Os milagres atribuídos a Jesus podem ter sido demonstrações científicas avançadas do potencial humano,
um potencial que ele teria desenvolvido durante seus anos de treinamento secreto no Oriente. E isso nos prepara para a revelação final. Como esse conhecimento foi codificado nos Evangelhos e como podemos aplicá-lo em nossa própria jornada de despertar. A verdadeira genialidade de Jesus revela-se na forma como ele codificou o conhecimento sobre a glândula pineal em suas parábolas e atos públicos, criando um sistema de iniciação aberto, mas compreensível apenas para aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir. Quando analisamos os evangelhos através dessa lente, descobrimos que praticamente todos os milagres de Cristo contêm referências precisas à ativação pineal e suas capacidades. A cura do cego de nascença, por exemplo, vai muito além da restauração física da visão. É uma metáfora perfeita para o despertar do terceiro olho. O Evangelho de João, 9:6-7, descreve como Jesus fez lodo com saliva e o aplicou nos olhos do cego, ordenando-lhe depois lavar-se no tanque de Siloé. Esse ritual peculiar guarda impressionantes paralelos com as técnicas tibetanas de ativação da pineal, onde substâncias condutoras, como a saliva carregada de piezoeletricidade, são aplicadas no ponto entre as sobrancelhas para estimular o fluxo energético. Os manuscritos essênios revelam que Jesus ensinava 3 práticas principais para a ativação pineal, cada uma correspondendo a um nível de iniciação. O nível físico envolvia a dieta essênia específica, altamente rica em triptofano, precursor da serotonina e melatonina, banhos de argila para desintoxicação e exposição controlada à luz solar. Os evangelhos mencionam frequentemente Jesus retirando-se para lugares desertos, não apenas para orar, mas para praticar essas técnicas de purificação. O nível energético incluía a oração do coração, essênia, uma forma de meditação rítmica que combinava respiração controlada com vocalizações específicas. A famosa oração Pai Nosso, quando recitada no original aramaico com a entonação correta, produz vibrações que ressoam diretamente com a estrutura cristalina da pineal. Estudos acústicos demonstraram que as vogais do aramaico antigo criam padrões de simática que ativam os microcristais de apatita na glândula. O nível espiritual envolvia o que Jesus chamava de oração no silêncio, um estado de consciência expandida onde o praticante se tornava capaz de acessar o que ele denominava o reino dos céus dentro de vós. Neurocientistas que estudaram monges em estado de samadhi descobriram que essa prática corresponde a um padrão único de atividade cerebral. A transfiguração no Monte Tabor, descrita nos evangelhos sinóticos, é talvez a demonstração mais clara do potencial máximo da pineal ativada. Quando o rosto de Jesus brilhou como o sol e suas vestes se tornaram brancas como a luz, os discípulos presenciaram o fenômeno que os textos esotéricos chamam de corpo de luz, a capacidade da consciência plenamente desperta de modificar seu próprio campo energético. Pesquisas modernas com bioeletrografia, fotografia Kirlian, mostram que praticantes avançados de meditação realmente emitem padrões luminosos incomuns, especialmente ao redor da cabeça e das mãos, exatamente como descrito na Transfiguração. O mais extraordinário é que Jesus não guardou esse conhecimento para si. Os evangelhos gnósticos, especialmente o de Tomé, revelam que ele ensinava abertamente a seus discípulos mais próximos como tornar-se passarinho, uma referência à glândula pineal, muitas vezes simbolizada por aves nas tradições antigas, e como fazer do 2-1, unir os hemisférios cerebrais através da ativação pineal. A instrução: se teu olho for único, teu corpo inteiro será cheio de luz. Mateus 6:22. É uma clara referência ao terceiro olho e sua capacidade de iluminar todo o sistema energético humano. A ciência contemporânea começa agora a validar o que esses textos antigos sempre afirmaram. Estudos com tomografia computadorizada mostram que meditadores de longa data possuem pineais significativamente maiores e menos calcificadas que a média populacional. Pesquisas com DMT endógeno revelam que essa molécula é produzida naturalmente durante estados de êxtase espiritual,
criando experiências de unidade cósmica idênticas às descritas pelos místicos de todas as tradições. Mas a verdadeira questão que se apresenta é: como podemos aplicar esse conhecimento hoje? Como seguir os passos de Jesus em nossa própria jornada de ativação pineal? A resposta pode estar na síntese entre os antigos métodos essênios e as descobertas científicas mais recentes. Um caminho que exploraremos em profundidade no capítulo final desta revelação. O verdadeiro testamento espiritual de Jesus não está apenas nos milagres que realizou, mas no método que deixou para que qualquer ser humano pudesse acessar o mesmo potencial divino. Os manuscritos essênios e os evangelhos gnósticos revelam que Cristo codificou seu conhecimento sobre a glândula pineal em 3 práticas fundamentais, adaptáveis à nossa realidade moderna. A primeira é a oração do coração, uma técnica de respiração rítmica combinada com vocalizações específicas que produzem vibrações na frequência de 7,83 Hz, exatamente a ressonância Schumann da Terra. Neurocientistas do Instituto HeartMath descobriram que essa prática induz um estado de coerência cardíaca que estimula a produção de pinolina na glândula pineal, abrindo caminho para experiências transcendentais. A segunda prática, chamada pelos essênios de banho de luz matinal, envolve a exposição direta aos primeiros raios solares enquanto se visualiza a luz entrando pelo terceiro olho. Estudos recentes da Universidade de Harvard demonstram que a luz solar nos horários do amanhecer e pôr do sol contém espectros específicos de ultravioleta e infravermelho que estimulam os fotorreceptores da pineal. Jesus, segundo os textos apócrifos, praticava esse método diariamente no deserto, e os evangelhos frequentemente mencionam ele se retirando para lugares altos antes do amanhecer, não apenas para orar, mas para realizar esse ritual de ativação celular. A terceira e mais poderosa técnica é o silêncio interior, mencionado por Jesus quando falava sobre orar em secreto. Pesquisas com monges tibetanos e praticantes avançados de meditação mostram que esse estado de quietude mental produz padrões de ondas gama, 40 Hz no cérebro, que ativam a produção de DMT endógeno. O Evangelho de Tomé revela que Jesus ensinava: "Quando fizeres do 2 então entrarás no reino", uma clara referência à união dos hemisférios cerebrais através da pineal ativada, estado que a neurociência moderna associa à criatividade elevada e à percepção expandida. Os milagres de Jesus tomam nova dimensão quando compreendemos que eram demonstrações científicas do potencial humano plenamente realizado. A cura dos enfermos reflete a capacidade da pineal ativada de regular processos biológicos à distância. Hoje sabemos que a glândula controla a produção de melatonina, um poderoso modulador do sistema imunológico. A multiplicação dos pães ecoa os princípios quânticos que mostram como a consciência focada pode influenciar a matéria em nível molecular. E a ressurreição simboliza o despertar final da consciência crística que habita em cada ser humano. O convite de Jesus nunca foi para adorá-lo, mas para seguir seu caminho de transformação consciente. Quando ele disse, "Maiores obras do que estas fareis", estava se referindo precisamente ao potencial que cada um de nós tem de ativar sua própria glândula pineal e manifestar o divino na matéria. Na aurora deste novo ciclo evolutivo, esse conhecimento secreto está finalmente sendo revelado, não como dogma religioso, mas como tecnologia espiritual, acessível a todos que buscam com sinceridade. O experimento está diante de nós. E se dedicássemos apenas 30 minutos diários às práticas que Jesus deixou? Que realidades poderíamos cocriar? A resposta está além das palavras, no silêncio sagrado onde a pineal desperta e o humano encontra o divino.